Olá, pessoal, voltando aqui, né? Agora a gente vai trabalhar a disciplina de português, certo? Então a gente vai só finalizar o resto da historinha da Branca de Neve e finalizar essas últimas questões, tá bom? Para a gente poder, na próxima aula, começar um novo conteúdo, certo, meus amores? Então acompanhe a leitura aqui comigo para a gente finalizar. Vamos lá. O que você acha que a madrasta fez quando soube que Branca de Neve estava viva? Acompanhe a leitura da última parte da história. Então, está aqui na página 10, tá bom? A gente parou na página 9. A gente vai dar continuidade na página 10. Vamos lá acompanhar a leitura. A rainha ficou verde de inveja e traçou um plano para se livrar da Branca de Neve, de uma vez por todas. Disfarçou-se de vendedora de pentes e cravou um pente envenenado na cabeça da Branca de Neve, que caiu sem sentidos, no mesmo instante. Quando os anõezinhos chegaram, retiraram o pente da cabeça da menina e ela recuperou os sentidos. Ao saber pelo espelho que Branca de Neve estava viva, a madrasta disfarçou-se de velhinha, envenenou uma maçã e ofereceu à menina, que ao dar uma dentada caiu morta. Os anõezinhos puseram a jovem numa caixa de cristal e levaram para a floresta. Estavam chorando em volta dela, quando apareceu um príncipe de um país vizinho, que achou-a tão bela, não pôde deixá-la de abraçar. Quando ergueu, saltou de sua boca um pedaço de maçã envenenada que estava entalando a sua garganta. Branca de Neve abriu os olhos e sorriu ao ver o príncipe. Ele pediu à jovem que casasse com ele e fosse viver no seu reino. Os anõezinhos despediram-se contentes, porque sabiam que sua amiga finalmente estaria em segurança e seria feliz. Olha só, pessoal, essa é uma outra versão da história da Branca de Neve. Vocês sabem que é um conto, né? Lembra que a prof falou que os contos, eles são imaginários, são narrados por outras pessoas. E essas pessoas, elas usam a sua imaginação para criar, né? Então aqui, nessa versão, eles mudaram um pouco a história, certo? Então vocês viram aqui que a madrasta foi lá, né, envenenou um pente, colocou na cabeça da Branca de Neve e ela desmaiou lá, ficou desacordada. Os anõezinhos foram lá, tiraram o pente da cabeça dela e ela voltou a viver novamente, né? Depois a madrasta, não satisfeita, envenenou uma maçã, deu para a Branca de Neve e ela comeu aquele pedaço de maçã e ficou engasgando a sua garganta e ela morreu, né? E aí o que aconteceu? Pegaram ela, os anõezinhos pegaram ela, colocaram numa caixinha, num caixão de cristal, nossa, que chique, né? E levaram ela lá para a floresta. E lá, né, veio um príncipe bem bonito, viu ela ali, disse que ela era muito linda, pegou e abraçou, e aí o pedaço de maçã que estava na garganta da Branca de Neve saltou para fora, e aí ela voltou a viver. Olha que versão diferente, né? E aí o que aconteceu? Ele pediu ela em casamento, levou ela lá para o país dele, e lá eles viveram felizes, certo? Então essa foi a versão da Branca de Neve aqui na nossa apostila, tá bom? Olha lá, então aqui é uma outra versão, como eu expliquei para vocês, né? Foi publicada agora em 2012, né? Olha lá. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai responder as últimas perguntinhas do conto da Branca de Neve. Vamos lá comigo? Muito bem. Nona questão. Quem conta essa história é o príncipe, a Branca de Neve, a madrasta ou alguém que não participa da história? Lembra que eu falei que é uma narrativa, né? Alguém está narrando, alguém está contando essa história, certo? Então, será que foi o príncipe? Será que foi a Branca de Neve, a madrasta? Ou alguém que não participa da história? Você vai ver qual que está certo e vai marcar, certo? 10ª questão. Que plano a rainha traçou para ser a mais bela? Então, para que ela fosse a única mulher mais bela que existia, qual foi o plano dela? O que ela quis fazer com a Branca de Neve? Você vai escrever lá na 10ª questão. 11ª. Releia o trecho a seguir. Quando a viram, todos exclamaram ao mesmo tempo, muito surpresos. Que linda!
Qual personagem recebeu o elogio dos anões? Quem foi que recebeu esse elogio? A madrasta ou a Branca de Neve? Você vai marcar qual dos quadradinhos está correto. O primeiro é a madrasta, o segundo é a Branca de Neve. Então, você vai ver a quem os anõezinhos estavam se referindo. Então, você vai marcar lá no X. 12ª. O que você acha que aconteceu com a madrasta após o casamento da Branca de Neve? Então você vai usar a tua imaginação agora e você vai imaginar. Vai pensar aí, o que aconteceu com a madrasta depois que a Branca de Neve casou, que ela foi embora viver lá no outro país com o príncipe? E você vai escrever com as tuas palavras aqui, tá bom? 13ª. Nos contos de fadas, aparecem elementos tanto do mundo real quanto do mundo da imaginação. Assinale aquilo que existe apenas no mundo da imaginação. Então, só o que existe na imaginação, o que não é real. Primeiro quadradinho. Espelho que fala? Será que existe de verdade ou só na imaginação? Anões. Será que existem de verdade ou não? Madrasta, rei e princesa. Existe madrasta, rei e princesa, pessoal? Eu acho que sim, né? Não sei, vocês já ouviram falar agora na nossa atualidade? Existem reis, existem rainhas, existem madrastas, né? Então pensa aí, você vai ver lá o que existe e o que não existe, tá? Mas aqui, o que você vai marcar? Só o que existe na imaginação. Na imaginação. Existem anões? Tem pessoas anões que vivem aqui, né? Na nossa realidade. Você já viu algum anão? Você sabe? Né? Ou se você ainda não viu, mas você sabe se existe? Né? Então você pensa aí, consulta lá alguém da sua casa e marca. Tá muito facinho, né? Você só vai marcar o que não existe, tá bom? 14ª. Personagens são aqueles que participam dos fatos narrados na história. De qual personagem você mais gostou? Por quê? Então você vai escrever aqui, é pessoal também. Você vai ver qual dos personagens que você mais gostou dessa história e vai escrever aqui por que você gostou mais desse personagem. Você vai escrever. 15ª questão. Com base no texto, ligue as frases e os personagens correspondentes. Então olha lá. Aqui a gente tem mulher muito bela, porém malvada e orgulhosa. Jovem muito bela. Tão furiosa que os olhos saltam faíscas. Estava tão cansada que se deitou sobre as 7 camas e adormeceu. Então, pessoal, aqui a gente está trabalhando adjetivos, certo? O que são adjetivos? São características que nós atribuímos, no caso, né, a pessoa, por exemplo, bonita, feia, sabe? É como se fosse ao contrário. Vamos dizer assim, para vocês poderem entender com mais facilidade. A gente já trabalhou adjetivos, né? Essa questão de vocês saberem, né? Que são, por exemplo, as características opostas, né? Então, a gente já trabalhou um pouco disso nas apostilas passadas. Então, aqui está dando características da Branca de Neve e da rainha, da madrasta, certo? Então, olha aqui, mulher muito bela, porém malvada e orgulhosa. Ela é bela, mas ao mesmo tempo ela é malvada e orgulhosa, né? Então, quem é esse personagem? Você vai ligar. Jovem muito bela, uma jovem muito bela, né? Então, você vai ligar para o personagem certo. Olha lá, bela, né? Aqui, ó. Tão furiosa que os olhos saltavam faíscas. Então, ela estava com muita raiva, muito furiosa, né? Então, tanto que os olhos dela, ó, saltavam de tanta raiva que ela estava. Quem era esse personagem? Certo? Você vai ligar. Estava tão cansada que se deitou sobre as 7 caminhas e adormeceu. Né, cansada, estava exausta, não aguentava mais, ela estava querendo descansar. Quem é esse personagem aí? Então, você vai ligar certinho, tá bom? Muito bem. Então, vira aqui. 12ª, pessoal. As palavras bela, malvada, orgulhosa, furiosa e cansada foram utilizadas no conto da Branca de Neve e os 7 Anões para caracterizar os personagens, ou seja, dizer como ou
como estava em determinado momento da história, certo? 16ª, preencha a ficha da Branca de Neve. Então, vamos preencher aqui? Olha lá, o nome, as características dela. Quais são as características, pessoal? Quais são as características da Branca de Neve? Ela é uma menina jovem, bela, não é verdade? O que mais? A pele dela, como é que era a pele dela? Por que chamavam ela de Branca de Neve, será? Aí você vai colocar as características dela aqui, que tem lá no texto, né? As suas bochechas sempre avermelhadas, né? Os olhos, que cor é o cabelo dela. Então, essas são as características dela, você vai colocar aqui. Desafio que enfrentou. Qual foi o desafio que ela enfrentou? O que ela teve que passar? Então, você vai colocar aqui. Quais eram os amigos dela? Né? Então, você vai colocar aqui também. E o inimigo? Quem era o inimigo da Branca de Neve? Você vai colocar aqui também. Bem facinho para preencher essa ficha, né? Muito bem. 17ª questão. Como você imagina o príncipe? Pinte 5 palavras que podem caracterizá-lo. Depois desenhe esse príncipe. Então, como é que você imagina esse príncipe aí? Usa a tua imaginação. Será que ele era honesto? Ele era elegante, medroso, vaidoso, ou guerreiro, baixo, né? Bonito, charmoso, esperto, alto, corajoso ou agressivo. Então aqui, pessoal, olha lá, vocês vão ver as características desse príncipe, você vai escolher aqui e vai pintar 5 palavras que podem caracterizar esse príncipe que você imaginou aí. Então você vai pintar aqui qual desses quadradinhos aqui você, né, no caso, conforme você pinta, você tá dando a característica dele. E aí você vai desenhar depois esse príncipe. Certo, pessoal? Entenderam, né? Então, vamos lá ver mais alguma coisa. Aqui, página 13ª questão. Aqui, não, é a página 13, na verdade. E a última parte desse conteúdo aqui, que está na página 13, olha lá o que vai falar aqui. Agora a gente vai utilizar o material de apoio, certo? A história que você leu é um conto. Conto é um gênero narrativo centrado em 3 pilares: fato, personagem e espaço. Além da história se desenrolar em determinado tempo cronológico ou psicológico, certo? Então, foi o que a prof falou, é um texto narrativo, né? É centrado, olha lá, em 3 pilares, que é o fato, que está acontecendo, né? Os personagens e o espaço ali onde está acontecendo, né? Aquela história, certo? Em um determinado tempo, numa determinada situação, né? É cronológico, no caso de tempo, ou psicológico, né? A situação que está acontecendo ali, tá bom? Então, olha lá, lápis na mão. Ordene as palavras e descubra o título de outros contos. Depois, destaque as imagens do material de apoio e colhe-os nos espaços correspondentes. Então, olha o que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que desenrolar as palavrinhas aqui e escrever o conto certo. Se é Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria e os músicos de Bremen. Então, você vai ver quais são aqui certinho, vai desenrolar e vai escrever aqui o conto certinho. E depois vai lá no material de apoio e aí você vai destacar, olha lá, essa partezinha aqui, ó, tá? Aonde tem aqui várias historinhas, que no caso são, né, os contos aqui, aonde você vai recortar, vai destacar no caso, e vai colar cada um no conto correspondente, tá bom? No conto certinho. Então, aqui, ó, o primeiro João e Maria, Bela Adormecida, né? Aqui, qual é esse? Os músicos de Bremen e a Branca de Neve, ou a Chapeuzinho Vermelho, certo? Muito bem. Então, vocês vão destacar e vão colar certinho, tá bom, pessoal? E na próxima aula, deixa eu ver aqui, a gente já vai trabalhar um novo conteúdo, certo? Olha lá, na próxima aula a gente já vai trabalhar.
tá bom? Então, a gente finalizou aqui o conto da Branca de Neve. Com certeza a gente ainda vai trabalhar um pouco mais sobre conto, mas a gente já vai trabalhar outros tipos de conteúdo utilizando os contos, certo? Então, muito bem. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de português. Usem lá o material de apoio de vocês, façam certinho, tá bom? E aí, na próxima aula a gente dá continuidade novamente e aprende outro conteúdo novo, tá bom? Trabalhando contos novamente, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.